Fala moçada, tudo tranquilo? A gente vai hoje dar mais algumas dicas para vocês acerca da prova do Enem na área de literatura. Sou o professor César Machado, acredito que você já conhece, porque você deve estar aí sócio do nosso canal. E o tema da aula de hoje é literatura no Enem, fazer poético. Olha, a literatura brasileira, principalmente no cenário que a gente observa a abordagem do Enem, ela é carregada de ilustrações poéticas. É muito tranquilo você visitar as provas já aplicadas e identificar uma série de poemas que foram ali utilizados para tematizar questões. O grande propósito hoje é eu refletir com vocês as diversas concepções desse feitio da poesia. A verdade é que ao longo da história da literatura brasileira, a poesia tem uma série de versões, uma série de possibilidades, que está ligado diretamente às propostas estilísticas. Cada movimento, com certeza, apresentou, quando teve essa representação poética, um modelo de fazer poético. Então existe constantemente uma reflexão dos próprios autores acerca de como elaborar poesia. Qual é a receita, isso vai ser importante para aquilo que a gente vai refletir na questão hoje, de se fazer um bom poema. Ou a concepção que o autor tem do que é poesia, da ferramenta que é o elemento poético e como isso vai ser, de repente, deixado como legado e modelo. A verdade, para a gente tentar resumir essa primeira explicação, é que a poesia não tem uma realidade estacionária. A gente sempre vai observar renovadas maneiras de se elaborar poemas. Há grandes movimentos tradicionais que foram solidificando pouco a pouco as referências do que é a poesia. Se eu voltasse às eras mais clássicas, eu ia encontrar padrões, inclusive padrões formais, que orientam a ordem de formação de um texto poético. Quando se é muito ingênuo no contato da literatura, quase sempre se tem na mente que poesia tem que rimar, que poesia tem uma certa cadência rítmica e esse tom declamatório. É claro que a poesia deixou esses legados, é claro que o exercício poético ao longo da literatura deixou essas heranças. Mas a poesia, ela se reinventa, ela tem uma realidade que é a herança deixada por essas tradições que foram sendo construídas pela contribuição de muitos autores. Cultura é assim, o legado fica, ela não se extingue. Existe aquilo que já foi alcançado e aquele exercício poético que é sintonizado com o nosso tempo. E existe, com certeza, pela essa reinvenção constante, a perspectiva de que a poesia ainda se renovará muito mais. Há muitos autores que exemplificam isso. Eu mesmo, em outras aulas, que provavelmente você acompanhou, mencionei um Ferreira Goulart. Ferreira Goulart mencionando num texto a sua indisposição com a poesia que ele considera tradicional, quando ele dizia: poeta fui de rápido destino, mas a poesia não comove, nem move pau de arara. No texto dele, ele já falava sobre alguma coisa que eu quero tratar especificamente nessa aula. Ele está falando sobre a necessidade de se reformular o fazer poético a partir de uma nova concepção. Com certeza, a literatura fabricou, em muitos momentos, novas possibilidades de se fazer poesia. Citei também, em uma outra aula, Paulo Leminski e o seu concretismo. Na verdade, não só dele, mas de um movimento, de um exercício de poesia que renovou, transformou a poesia não só num exercício de verbalização, mas quase num exercício icônico, de desenho, de designers, de gente que consegue associar a imagem à palavra de uma maneira a enfatizar significados. A poesia não para. As receitas continuam sendo, de repente, propostas. Muitas vezes eu acho que é presunçoso dizer que existe uma receita para se fazer poesia. É a tentativa de se colocar um padrão e se fixar uma perspectiva. É em função disso que eu selecionei uma questão hoje. Na verdade, o texto que encabeça essa questão do Enem é um texto de José Saramago. José Saramago, esse escritor português notável, o único que teve o alcance do Nobel de Literatura
sendo ele um autor em língua portuguesa. E também é interessante pegar uma questão que traga um autor, no caso lusitano, no caso português, e mostrar que a prova dialoga com essas outras literaturas que representam a história da literatura em língua portuguesa. Mas o foco dessa questão é metalinguístico, porque esse é o viés que esses autores, quando propõem uma nova percepção da poesia, utilizam. A verdade é que, olha, uma coisa eu digo claramente, a metalinguagem, ela é uma ocorrência que eu não me recordo não estar em alguma dessas provas que foram aplicadas pelo Enem. A metalinguagem até tem um sabor interessante porque ela prova que os autores sempre se reinventam e sempre repensam o ato de escrever. Agora a gente vai observar a questão que eu estabeleci, a gente precisa fazer uma leitura rápida desse texto para a gente poder aceitar o desafio da questão e poder, de repente, visitar esses motivos literários que ele, José Saramago, utilizou para pensar essa receita de poesia. Vamos pensar no texto? Vamos dar uma lida juntos? Receita. Tome-se um poeta não cansado, uma nuvem de sonho e uma flor, 3 gotas de tristeza, um tom dourado, uma veia sangrando de pavor. Quando a massa já ferve e se retorce, deita-se à luz de um corpo de mulher. De uma pitada de morte se reforce, que um amor de poeta assim requer. Galera, olha só, o texto do José Saramago, que eu acabo de ler, tentando pausadamente te mostrar as estratégias que ele utilizou, ele nos remete a um gênero textual que a gente chama de receita. É bem interessante, acho que ficou até bem perceptível, que ele começa a apresentar ingredientes, sabe, adequados e que devem ser colocados para que se tenha essa motivação para o fluir da poesia. Ele nos remete à ideia de receita, creio que por 2 situações, por 2 perspectivas. Primeiro, porque ele está pensando o ato de escrever poesia. E ele está colocando a sua percepção, talvez já regada a todo esse histórico do fazer poético. Olha os indicadores que ele coloca. Tome-se um poeta não cansado. Engraçado que a gente às vezes observa que a poesia em certos moldes tradicionais cansou alguns poetas, que até se desmotivaram de fazer poesia como se fazia e renovaram essa atitude. Então o Saramago está pensando claramente no poeta que ainda não desistiu do ofício. E aí ele continua, né? Uma nuvem de sonho e uma flor, 3 gotas de tristeza, um tom dourado. Ele vai mostrando aquilo que costuma temperar a alma para a poesia vir à tona. Ele mostra a concepção dele, mas ao mesmo tempo ele usa, de maneira, eu acredito, irônica, a ideia da receita. Porque receita parece uma recomendação para se chegar, enfim, a um produto. Isso vai criar na poesia alguma coisa que é fora da natureza, é possível dessa poesia mutante. A verdade é que a poesia se reformula, como a gente já refletiu no início da aula. A poesia não é estacionária. A poesia não pode ser presunçosamente apresentada como um padrão fixo recomendado por uma receita. Por isso eu acredito que há um tom sutil de ironia, mas também o exercício de alguém que pode dar o seu receituário próprio de como fazer poesia. O texto é belo, alguns indicadores estão aí e a gente fez a leitura. Vamos agora ao enunciado para a gente poder desvendar essa questão e encerrar essa reflexão sobre as diversidades do fazer poético ainda na aula de hoje. Os gêneros textuais caracterizam-se por serem relativamente estáveis e podem reconfigurar-se em função do propósito comunicativo. Esse texto constitui uma mescla de gêneros, pois a gente vai agora seguir esse texto item por item, pois introduz procedimentos prescritivos na composição do poema. Você deve ter ouvido essa palavra prescrição. Vou prescrever, né? É alguma escrita prévia recomendando isso ou aquilo. Esse tipo de texto prescritivo é próprio do gênero textual receita, que foi lembrado pelo Saramago, embora ele não tenha feito literalmente
uma receita com os padrões estéticos de uma receita, mas ele desenvolveu um texto poético que satisfaz ao gênero poesia com as marcas que nos fazem lembrar o gênero receita. Por isso que o enunciado fala de um gênero, uma fusão de gêneros, né? A convivência de dois gêneros textuais. Então esse item já nos satisfaz, ele é o gabarito. Vamos só agora finalizar aqueles que não, de repente, satisfazem essa perspectiva. Explicita, pois, as etapas essenciais à preparação de uma receita. Na verdade, não há esse tom presunçoso. Como eu falei, é ele dando o seu receituário, sem a presunção de que exista uma só receita. Eu diria que, de alguma maneira, ele não segue essas etapas formalmente, até porque ele não repete o texto da receita, apenas aproveita a ideia da receita, dos ingredientes, para compor o formato da poesia que ele quer apresentar dentro da sua concepção do que é fazer poesia. Então, esse item está descartado porque não tem essas etapas explícitas. Explora elementos temáticos presentes em uma receita. Temáticos, sim, mas a perspectiva mais interessante é esse tom prescritivo que o item apresentou. A verdade é que todos os dados que seriam comuns e etapas, como a gente negou no item B, não estão satisfeitos nesse receituário poético, que foge da pureza de uma receita comum. Letra D. Apresenta a organização estrutural típica de um poema. Como é uma fusão, como não apresenta uma imagem pura, eu não posso dizer que existe uma organização típica. Ele trabalhou de maneira renovada. Ele, ao pensar sobre fazer poesia, ele elabora uma poesia que se torna, na sua metalinguagem, no seu repensar o fazer poético, um receituário. Então ele funde gêneros e torna o texto atípico e não típico. Letra E. Utiliza a linguagem figurada na construção do poema. Ele evita, ele enxuga os excessos de figuração. Na verdade, ele tenta apresentar esses ingredientes de maneira objetiva, criando esse tom de receituário. Como eu falei, aguardando uma certa ironia sobre essa presunção de alguém poder dar uma receita do fazer poético. Tantas poesias já foram compostas, tantos trabalhos foram feitos e ainda se fazem e ainda serão feitos, ou a gente aguarda no futuro novas elaborações. Não há uma receita, mas há várias, e todas elas viram um legado para a poesia brasileira, para a poesia universal, e salve Saramago, a abordagem dele é fantástica nesse texto. Letra A é o nosso gabarito e a questão está resolvida. É isso aí, moçada. Nosso propósito hoje, acredito, foi bem cumprido. A gente tentou descortinar para você essa presença constante da reflexão sobre o fazer poético dentro da prova do Enem. A atitude metalinguística acompanha os autores. E a gente visualizou, né, no texto do José Saramago, mais um exemplar disso, e pudemos observar como gabaritar uma questão que faça esse tipo de reflexão. Foi um prazer estar com vocês de novo, isso pra gente é um exercício bacana e a gente está na expectativa de ver vocês arrebentarem no Enem. Estamos aqui para dar a nossa contribuição. Vem com a gente, curta, dê seu like, faça o possível para que esse conhecimento rode, vá além dos limites possíveis, dos limites que a gente pode alcançar. Enfim, é isso, é como eu sempre digo, o tempo passa, mas a gente passa sempre um tempo com você.